Irmãos, paz do Senhor, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. Eu separei um título para vocês hoje que está com o texto base em dois lugares. Salmo 142, versos 6 e 7, e Isaías 61, 1. Vamos colocar aí na tela para os irmãos verem. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Irmãos, se você olhar aí, o Salmo fala algumas palavras como estar abatido, me livrar, livra-me, né? Fala sobre perseguidores e fala sobre uma alma aprisionada. Já no livro de Isaías você vê a palavra falando que o Espírito do Senhor está sobre mim. Fala sobre unção e boas novas. Fala sobre restauração, proclamação de liberdade e abertura de prisões. Irmãos, a nossa vida ela possui algumas características que tinham que ser iguais para todos. Todos deveriam ter, mas nem todos têm. Que é o quê? Ir e vir, o livre-arbítrio, vínculos familiares e a vontade de viver. A vontade de viver, de estar vivo, de fazer algumas coisas. O problema é que muitas vezes o diabo ele nos aprisiona em cadeias que só Deus tem a chave. Não são cadeias que você vai ficar preso, mas são cadeias espirituais. Eu separei a primeira cadeia aqui, que tem por título a inveja. Eu vou ler um texto para vocês em Gênesis 37, 4, que diz assim: vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, odiaram-no. Estamos falando de José do Egito. E não podiam falar pacificamente. José era o filho mais obediente. E o pai dele, é óbvio, ele dava preferência para ele. E os irmãos, fazendo as coisas erradas, não entendiam isso. E a palavra fala que eles tiveram inveja e odiavam tanto que não podiam ter uma conversa normal com ele. A Bíblia fala que jogaram José no buraco, venderam ele como escravo. Ele foi escravo de Potifar, foi acusado de assédio da mulher dele, foi preso. E apesar de tudo isso, Deus honrou a promessa que ele tinha feito. Ele foi o governador do Egito. A família dele foi salva através de uma promessa de Deus que se cumpriu. Não adiantou nada a inveja dos irmãos dele, mas a inveja aprisionava os irmãos, que não conseguiam ter uma vida normal. Estavam sempre pensando em como fazer o mal a José. A segunda prisão que eu anotei aqui é a perseguição. Em Atos 5, 17 e 18, fala assim, levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, encheram-se de inveja e lançaram a mão de todos os apóstolos e os colocaram numa prisão pública. O sumo sacerdote estava de saco cheio, porque o povo estava vendo que as coisas que Jesus falava aconteciam, era verdade, estavam crendo nos apóstolos. E a palavra fala que o sumo sacerdote, quer saber? Prende esse pessoal aí na cadeia pública. E à noite um anjo vai lá e liberta a todos. Pedro faz o quê? Volta e continua pregando as boas novas. Continua. O sumo sacerdote chama ele, conversa com ele, explica que não é para ele fazer aquilo, e ele simplesmente fala assim: olha, sumo sacerdote, a palavra é essa, mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. O sumo sacerdote fala assim: quer saber uma coisa? Mata todo mundo, cansei dessa história. De repente levanta, nesse momento, um homem chamado Gamaliel. Ele estava no meio. A palavra fala que ele era um doutor da lei, venerado e respeitado naquela sociedade. Gamaliel se levanta e fala assim: senhores, deixa eu dar uma palavra aqui. Eu queria dizer assim: cuidado com as vossas palavras, cuidado com esses homens. Porque no passado levantou um homem chamado Teudas e 400 homens com ele, numa condição de falar uma nova verdade, de um novo evangelho, alguma coisa, e ele morreu e todos se dissiparam. Logo após apareceu um outro chamado Judas, e muito povo se ajuntou com ele, e aconteceu a mesma coisa, ele pereceu e o povo se espalhou. Porém, deixa esses homens irem, porque se essa obra for do homem, ela vai se dissipar, ela vai acabar, ela vai cair. Mas se essa obra for de Deus, vós não podereis desfazê-las, e vocês vão se encontrar combatendo, lutando contra o próprio Deus. Então, irmão, se é obra de Deus, ninguém pode impedir. Não há prisão que aprisione, não há prisão que guarde, que sustente uma pessoa dentro dela, se é obra de Deus.
A terceira eu coloquei assim, a terceira prisão, incompreensão. A palavra fala que Pedro foi preso por amor de Jesus. Pedro foi preso por amor à obra. Vai lá um anjo, aparece, solta Pedro novamente. Entenda uma coisa, irmãos. Na caminhada com Deus, muitos não vão entender. Pedro era preso, continuava, era preso, soltava, era perseguido e continuava. Ninguém entendia. E na nossa vida, na vida do cristão, é a mesma coisa. Muita gente não entende, porque eu, minha família, as pessoas da igreja, meus companheiros de ministério estão falando de Deus. Sabe por quê? Falamos de uma coisa de alguém que não vimos. Não vimos as maravilhas, não vimos o mar abrir, não vimos o sol parar, não vimos as muralhas de Jericó cair e assim por diante. Não vimos Jesus, mas lutamos pela causa dele. Nós perdemos amizades e relacionamento, discussões acontecem, pessoas deixam de falar com a gente, porque cremos em Jesus diferente do que outras pessoas creem. Perguntam assim, mas por que o seu evangelho é diferente do nosso e é verdade? Simplesmente porque tudo que está aqui acontece. Já aconteceu, vem acontecendo, e tem provas cabais disso que acontece, que aconteceram. Trocamos horas de lazer. As pessoas não entendem. Era para a gente estar se divertindo. Agora, na hora dessa gravação, são 18h45. Hoje é uma quinta-feira. Dia 13 de fevereiro, por exemplo. Eu podia estar fazendo qualquer outra coisa. Dormindo, na academia, estudando, passeando, no cinema, fazendo qualquer coisa que o meu corpo e minha mente gosta. Mas fazemos um sacrifício agradável a Deus, vindo fazer esta obra aqui. As pessoas não entendem, porque perdemos horas de coisas que aparentemente são melhores para o corpo, melhores para a alma, para estarmos na igreja. Muitos ainda, que eu nem vou comentar, se arriscam e morrem em missões de alto risco. Pode ver na Ásia, na China, na Rússia, pessoas vão pregar o evangelho e toda hora você vê morte de cristãos, igrejas sendo derrubadas, pessoas com as suas cabeças decepadas e assim por diante, pessoas passando fome, perseguição aos cristãos. As pessoas não entendem, mas entenda uma coisa, isso que é importante, que Deus vê e Deus contempla tudo. Deus viu Jonas na barriga da baleia, Deus viu Daniel na cova dos leões, Deus viu Davi junto com Golias, Deus estava com Abraão quando ele pediu Isaac, seu filho, como sacrifício. Em Lucas 14, 26 e 27, Jesus fala assim: se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs, e ainda não aborrecer a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O próprio Jesus falou assim: olha, se você não aborrecer, não entrar em discussão com essas pessoas e até com seus desejos, com o que você busca para você, não dá para ser meu discípulo. Ele fala assim: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meus discípulos. Cada um tem a sua cruz, irmãos, cada um tem o seu ministério, cada um tem os problemas que vai carregar pelo amor de Jesus, pelo amor da obra. A última cadeia para terminar a mensagem é aquela prisão que você está, onde ela gera um milagre. Em Atos 16 a 18 está escrito: todo dia ele ia à oração, e todo dia vinha de encontro com ele uma jovem. Essa jovem tinha um espírito de adivinhação. Ela chegava e encontrava Paulo e falava assim: olha esses homens, eles que nos anunciam o caminho da salvação, são homens servos do Deus Altíssimo. Então todo dia ela encontrava e falava assim: olha esses homens aqui, eles nos anunciam a salvação, são servos de Deus, são homens de Deus. E aquilo foi incomodando Paulo. Ela fazia isso todo dia, encontrava Paulo e falava isso em alta voz. De repente Paulo foi ficando perturbado com aquilo. Um dia ele chegou para ela e falou assim: vem cá, olhou no olho e disse assim: em nome de Jesus eu te mando, saia dela. Ele percebeu, o Espírito de Deus mostrou que é um espírito imundo, um espírito de adivinhação. E na mesma hora aquela moça ficou liberta daquela cadeia, liberta daquela prisão, liberta daquele demônio. Outro exemplo, Marcos 1:27. A palavra fala que Jesus estava na sinagoga. Ele estava ensinando em Cafarnaum. E ele entra lá, e naquele meio dos estudiosos tem um homem que tem um espírito imundo, mas estava quieto. Mas durante o ensino de Jesus, ele se revelou, o diabo se revelou. Jesus vai lá e expulsa, aquele homem cai no chão, dá um urro, um berro, e o demônio sai dele. E de repente todo mundo olhando espantado, fala assim: nossa,
Um homem endemoniado dentro da sinagoga e fala assim: o que é isso? O que está acontecendo aqui? Que nova doutrina é essa que esse homem vem? Ele fala com essa autoridade, ele ordena, e os espíritos imundos, os demônios lhe obedecem. Quem é esse cara? O que ele está ensinando? Que tem essa força na palavra. Então, para terminar a mensagem, irmãos, entenda uma coisa: a libertação de qualquer coisa, não estou falando só de espíritos ruins, de coisas ruins para nós, vai acontecer somente em Cristo. Creia nisso, e esta é a mensagem que eu queria deixar para vocês no dia de hoje. Amém? Eu peço para os irmãos se inscreverem, ativar o sininho, divulgar esse canal para que outras pessoas sejam alcançadas e abençoadas. Eu peço para Deus que abençoe você, abençoe a sua família e que Deus abençoe o nosso Brasil. Obrigado e até a próxima, se Jesus não voltar. Até lá. Amém.